Trump obrigou o Bolsonaro a mudar o seu discurso em menos de 24 horas. É disso que nós vamos falar hoje, dessa coisa inacreditável. Antes, porém, eu gostaria de pedir para vocês, de forma bastante insistente, que vocês ajudem a fazer o nosso canal crescer, que a gente está preparando, inclusive, para o futuro, matérias mais complexas. Que vocês se inscrevam aqui no canal do Antropofagista. Meu nome é Carlos Henrique e peço vocês também que dêem um like aqui, leiam as matérias do blog Antropofagista e tanto lá quanto cá a gente faz um pedido para que vocês contribuam, até para que a gente consiga detonar esse verme que está na presidência. E a qualquer valor a gente está precisando de doação, porque a gente está sofrendo um boicote pesado do Facebook. Acho que vocês já estão sabendo como é que o Facebook está trabalhando. E não é só Facebook, porque eles também são donos de outras redes, como Twitter. Então a coisa está bem complicada. A gente tem que tocar o barco da gente. Até por isso a gente não está conseguindo fazer aqui uma live diária. Mas a gente vai conseguir fazer isso uma hora. Bom, vamos lá. Quem viu o Bolsonaro ontem fazer o discurso, aquela explosão de ódio dele, não vou tomar vacina, não sei, e hoje vê o cara fazendo um discurso completamente oposto, talvez não saiba ou não entendeu ainda que o Trump fez um discurso oposto àquele, de conciliação nacional, elogiando a vacina, falando que investiu 14 bilhões de dólares numa vitória americana contra a vacina, aquela coisa toda. Blá, blá, blá. Ontem eu já tinha até escrito no meu Facebook que Bolsonaro ia enfrentar 3 problemas a partir de janeiro se não tomasse uma medida minimamente séria em relação a tudo isso. Primeiro, que ele termina agora o auxílio emergencial, a última parcela, o que significa que vai deixar a população no mês de janeiro, onde tem uma queda natural do mercado, mais pobre. Já há uma parcela que já está empobrecida no Brasil. O Brasil, país, economia mundial do bico, depois de Temer e Bolsonaro. E só o país só vai estar pior porque simplesmente nós tivemos 13 anos de aumento real de salário com os governos Lula e Dilma. E isso não chegou a enfraquecer, nesses 4 anos de Temer e Bolsonaro, o suficiente para colocar a economia brasileira aos moldes de Fernando Henrique. Foram 8 anos de congelamento e mais aquela queda brutal, quando ele teve que detonar aquela mentira que ele criou da história de $1 valia R$1 e o câmbio jogou a moeda brasileira dos que mais se desvalorizou no mundo. Mas a do Bolsonaro, a moeda vem se desvalorizando. E se a Bolsa está apresentando algum sinal de recuperação, como mostrou ontem, que ela até se recuperou, tem nada a ver com qualquer coisa que seja boa. É que muito investidor está vindo ao país comprar empresa brasileira na bacia das almas, gente quebrada, que o Bolsonaro não quis tocar nada da economia. Como mostrou agora, quando ele não está preocupado com a vacinação. Agora ele mudou. Agora o Trump falou, ele mudou. O Trump está falando em vacinação. E aquela história, o Bolsonaro tem mais veneração pelo Trump do que o próprio gado tem por ele. É uma coisa doentia, eu não entendi isso direito, ou então tem rolo nessa história aí. Tá? Eu não vou aqui ser, não que eu duvide, um cara que tem um histórico dele de Queiroz, de picaretagem, dinheiro na conta da mulher, essas histórias fuleiras. Bom, eu só sei o seguinte, que o que ele falou ontem, rasga, joga tudo fora. Hoje ele era outro. Hoje ele falou em todas as vacinas vão fazer parte de um
uma campanha nacional com o Zé Gotinha, a história do Zé Gotinha, que nem quis cumprimentar ele. Nem sei se aquilo foi sem querer, mas só que a pessoa já pegou dizendo que o Zé Gotinha não quis botar a mão no cara. O cara realmente é um sujeito tóxico. Bom, eu só sei o seguinte, que a gente está vendo o Bolsonaro hoje fazendo um discurso, saiu mecedinho um pouco, foi no momento do calor, como se fosse o Brasil, fosse uma pelada, e que o sujeito peladeiro dá um tabefe no outro, depois da pelada, falou, desculpa aí, meu, tava com a cabeça quente da pelada, aí no final todo mundo senta para tomar cerveja. Né? Essa é a visão que o Bolsonaro tem das coisas. Eu sei que, enfim, depois do discurso do Trump, elogiando a vacinação, que vai salvar o planeta, que vai salvar os Estados Unidos, que vai salvar a economia, que vai o diabo a quatro, o Bolsonaro não conversou, mudou assim, ó, pá! Tinha pra fazer aquele personagem do Jô Soares, né? O cara falava um troço, ele tirou daqui, e aí fazia o discurso do cara, o outro falava, ele... E é exatamente isso, o cara, ele além de ser incompetente, ele tem capacidade até de sustentar as barbaridades que ele fala. Então mostra que o Bolsonaro é muito menos psicopata, ele é muito mais mau caráter, ele é muito mais bandido, ele é muito mais politiqueiro de quinta categoria, assim como é o Moro. Agora vai estar vivendo aí um mundo milionário, né, da recuperação fiscal de empresa que ele próprio quebrou. É uma turma de vigarista, essa que é a verdade. E não tem jeito, vai chegando num momento que não vai ter cercar o golpe. Vai ser declarado golpe, inclusive oficialmente daqui a um pouco no Brasil. A história do Mensalão vai ser declarada oficialmente uma enorme farsa do STF. Por bem do STF e a Lava Jato, que foi a maior quadrilha com papo que estava combatendo corrupção, de corrupção no mundo, dentro do mundo do judiciário. Está ficando cada vez mais provado. É uma soma de um monte de vigarista no mesmo momento no Brasil. E outra, para pegar um boi gordo, uma reserva de praticamente 400 bilhões de dólares, que dão quase 2 trilhões de reais. Se o Brasil tivesse quebrado, ninguém iria pegar Brasil nenhum, não. Quiseram pegar porque tinha reserva. E tinha poder de compra do trabalhador, que agora estão terminando. Então pegaram o boi gordo, nunca. Em 64 a mesma coisa eles fizeram. Então o que nós estamos vendo é isso, esse é o processo desses caras. E aniquilando tudo. Tudo que foi construído, os caras vêm destruindo para benefício de uma meia dúzia. E botar um cara desse que tem instinto assassino, isso ele tem. Instinto assassino ele sempre teve. E trabalha com as outras pessoas ligadas a isso. Aí tanto faz ser polícia como ser milícia. No Brasil você não sabe onde uma coisa começa e a outra termina. O fato é que a vacina agora é bendita. Você vai ver o coitado do gado, né, invertebrado, que vai ter que mudar o discurso dele e não pode nem ter torcicolo. Tudo que ele disse ontem em apoio ao Bolsonaro, ele vai desdizer tudo em apoio ao Bolsonaro. Não, agora a vacina não é mais comunista, não é, não sei, parou, o vírus não é mais chinês, isso tudo vai mudar. Bolsonaro não quer mais ouvir falar nisso. Hoje, por acaso, na Feira Livre, eu estava falando com um desses súditos do Bolsonaro e eu disse isso a ele, falei, olha, ele não vai ter como segurar essa bobagem que ele está dizendo de vacina e vai ter que mudar o discurso. Só que eu cheguei em casa, logo depois, o Trump já tinha mudado o discurso nos Estados Unidos, né, com exaltação à vacina, descoberta, na Pfizer, Bolsonaro, coisa de horas depois, correu para poder fazer um discurso idêntico ao do Trump, arrumou o Zé Gotinha, o Pazuello já falou que o SUS é o maior, tem a maior capacidade mundial de vacinação, inclusive o New York Times ontem já tinha feito essa avaliação. Então o que nós temos hoje? Nós temos hoje um processo que simplesmente você chega de estalão, tudo funciona nessa base. O que era péssimo, o que ia dar errado, o que ia contaminar, o que o Bolsonaro inclusive vai estar transferindo para a sociedade a responsabilidade de qualquer dano que pudesse ter um revertério, numa vacinação de alguém, que você assumisse a responsabilidade do governo. Fazendo terrorismo ontem, hoje não, vai estar tudo certo, nós dominamos essa área, nós somos o melhor do mundo. Porque ontem, inclusive, o New York Times falou isso do idiota.
E hoje o Trump ainda vai e faz um discurso pró-vacina em 2 minutos. O nosso vira-latão Mor, que era o cavalão, que é um grande vira-latão, mudou o discurso. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que está animado aqui o canil. Eu termino por aqui e reitero com vocês o pedido que vocês se inscrevam, dêem um like, vão ao blog, se puderem, façam uma contribuição. E amanhã a gente volta mais animado e com menos latido da cachorrada. Até amanhã.